Olá, meus amigos. Saudações a todos. Antes de dar início à minha contribuição ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, eu gostaria de fazer um agradecimento. Agradecer por poder fazer parte desse grupo que transmite tanto conhecimento, que ajuda, que auxilia, onde as nossas opiniões se encontram, se somam e enriquecem o conhecimento de todos nós. Muito obrigado a todos por eu poder fazer parte desse grupo. E eu peço a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, que possam nos auxiliar neste momento de estudo e no momento e nos outros momentos, para que a gente possa se manter focado, sempre ligado naquilo que a gente aprende e que a gente tenha condições de colocar em prática o aprendizado que a gente conquista nesses estudos que a gente faz como os de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Então vamos dar início, dando continuidade ao capítulo 27. Hoje eu vou falar sobre o item 300 e 301, sendo que o 301 eu vou comentar a questão 1 e a questão 2. São questões bastante complexas, exigem uma reflexão mais forte da nossa parte, e eu vou fazer a leitura e um breve comentário para a gente poder desenvolver aí na aula. Então começamos aí com o item 300, que ele diz assim: de que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece maior grau de certeza que o dos homens? A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens, e entre as doutrinas não preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos exposto às paixões? É necessário agir da mesma forma com os espíritos. Se entre eles há os que não se elevam acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassam e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar se quisermos nos esclarecer. E essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do espiritismo. Mas essas mesmas instruções têm seu limite. Se aos espíritos não é dado saber tudo, com mais forte razão deve ser assim com os homens. Há assuntos, portanto, sobre os quais os interrogaremos em vão, seja porque não podem fazer revelações, seja por ignorarem os mesmos, só podendo nos dar a sua opinião pessoal. E são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. É, sobretudo, a respeito do que deve permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas, que eles mais insistem a fim de dar a impressão de que conhecem os segredos de Deus. E é também sobre esses pontos que há mais contradições. Então veja, Kardec sempre coloca, sempre enfatiza a necessidade de a gente adquirir o conhecimento, da gente estudar, da gente refletir sobre aquilo que a gente lê. Ler o livro dos médiuns é uma coisa, fazer um estudo como a gente está fazendo aqui é outra. Então veja, ele pergunta de que serve o ensino dos espíritos se eles não são diferentes dos homens. E eles falam, a resposta é fácil. Da mesma forma que a gente não pode acreditar em todos os homens, a gente tem que passar pelo crivo da razão, do bom senso, a gente tem que fazer a mesma coisa com os espíritos. E ele fala muito, muito, muito interessante, ele fala assim, e é para distinguir, um espírito superior de um espírito inferior, que está aí a necessidade da gente se esclarecer, E isso se conduz, se aprofundando no conhecimento do espiritismo. Então veja, esse estudo que a gente está fazendo é o que Kardec nos pede
quando ele escreve esse livro? Para que a gente possa nos aprofundar no conhecimento e não ser ludibriado, né, por espíritos que querem se passar por verdades absolutas, conhecedores do segredo de Deus, enfim, e nós não sermos mistificados, enganados e passar, né, em verdades aí para frente. Na questão 301, por exemplo, né, no item 301, tem a resposta a duas questões, a algumas questões, e eu vou falar hoje a número 1 e a número 2, né? Então, ele coloca assim: eis as respostas dadas pelos espíritos a perguntas que fizemos sobre o problema das contradições. Pergunta 1. O mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? Se os dois centros diferem, a resposta, se os dois centros diferem no tocante a ideias e opiniões, a comunicação poderá lhes chegar de forma modificada, porque estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então, não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira como ela é transmitida. E aí vai, pelo que a gente consegue entender, né, em cada centro diferente, às vezes a mesma pergunta, ela é interpretada de uma forma diferente, de acordo com as falanges de espíritos que estão auxiliando os trabalhos. E claro, de acordo com o conhecimento e o adiantamento de cada um. Na segunda questão, ele pergunta assim: compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como podem os espíritos superiores usarem linguagem diversas e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Olha a resposta. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo algumas pessoas e lugares. Deve-se, porém, prestar atenção a isto. A contradição é muitas vezes aparente e, refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que a evocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem em todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizeram uma pergunta. Certamente responderias a cada um de maneira a se satisfazer, aliás, a se fazer compreender e satisfazê-los. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes a contradição está em quem ouve, né? Não em quem falou. Se uma resposta pode ser mudada, sim, né? Mas de acordo com aqueles que vão que vão receber a resposta, né? De acordo com o grau do seu adiantamento. Então, se um grupo de espíritos, aliás, um grupo de pessoas que tem um determinado nível de adiantamento faz uma pergunta, essa resposta deve ser de acordo com o nível de adiantamento deles. Assim como num nível de adiantamento maior, a resposta vai ser da mesma forma. E isso mostra, né, a verdadeira superioridade. Você conseguir dizer a mesma coisa para públicos diferentes, né? Existe até uma frase que fala, né? Você só sabe, só detém realmente o conhecimento se você consegue explicar de uma forma que todos entendam. E aí está a superioridade dos espíritos. E eles falam, né? Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Então veja, muitas vezes a contradição está em quem recebe a mensagem e como essa pessoa repassa, como ela consegue entender. Uma mesma frase para um determinado grupo de pessoas pode soar, pode ter um sentido, para outro grupo pode ter outro sentido. Por isso que, olha, como é interessante se fazer os grupos de estudos, né?
Aí está essa necessidade da gente estudar o Espiritismo, ler o Livro dos Espíritos, ler o Livro dos Médiuns, o Evangelho, ler o Céu, o Inferno e a Gênese é muito importante. Mas esse estudo, principalmente dessa forma como a gente faz, onde eu vou ter uma opinião, onde cada um de nós aqui vai ter uma outra opinião, essas opiniões vão se somar e vão agregar e enriquecendo o nosso conhecimento. Né? Então é isso que está muito. Kardec sempre enfatiza, e os espíritos também sempre colocam, para a gente ter seriedade, né, estudo, né, e reflexão. Né? E principalmente o estudo, para que a gente possa adquirir o conhecimento, fixar esse conhecimento, para a gente poder não cair em contradições de espíritos menos evoluídos e também das nossas contradições de acordo com a nossa evolução. Então eu espero, gente, que a gente possa, que eu tenha conseguido passar, né, esse contato, essa mensagem dessas questões de uma forma clara. Então a gente vai dar agora continuidade no nosso grupo. Eu espero que todos estejam bem e peço a Deus, nosso Pai, que abençoe esse nosso estudo e que possamos todos estar em muita paz. Muito obrigado a todos e vamos fazer um bom estudo agora.